Ruth, a incrível redenção de Deus revelada em meio à fome, um plano divino transformador. No terceiro ano de Joaquim, a terra de Judá estava assolada pela fome. A devastação tomou conta do povo, fazendo com que muitos buscassem abrigo em terras estranhas. Entre eles estava a família de Noemi, que em sua angústia decidiu migrar para Moabe, onde as perspectivas eram menos sombrias. Lá, Noemi encontrou um israelita, casou-se e deu à luz 2 filhos. No entanto, a tragédia bateu à sua porta quando seu marido e filhos morreram, deixando-a desolada. Ruth, sua nora moabita, viúva de um de seus filhos, sentia-se perdida e sozinha, presa em uma terra que nunca foi sua. Noemi, então, ouviu rumores de que a fome havia cessado em Belém e decidiu retornar. A dor em seu coração era pesada, e o caminho incerto. Mas naquele momento de desespero, algo extraordinário floresceu no coração de Ruth. A coragem que brotou dela não era simplesmente um ato de seguir Noemi, era um comprometimento profundo. Com lágrimas nos olhos, ela declarou: "Não me instes para que te deixe, nem para que me obrigues a não te seguir, porque, aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus." O amor e a generosidade de Noemi a tinha tocado de tal forma que, em meio às suas dores, ela encontrou uma nova fé. Na jornada a Belém, a paisagem mudava, assim como os sentimentos de Ruth. A incerteza a envolvia como uma sombra, mas, armada de fé, ela estava determinada a enfrentar o novo. Ao chegar à terra natal de Noemi, logo se virou para a colheita, assumindo a responsabilidade de prover alimento. As espigas que colhia, embora escassas, se tornavam um símbolo de sua tenacidade. O calor do sol queimava sua pele, mas seu espírito não se deixava abater. As 2 mulheres eram como estranhas entre os israelitas, mas Ruth abraçou cada dificuldade, decidindo que seria proveitosa da esperança em um lugar onde a abundância ainda era um sonho distante. Foi então que seus olhos cruzaram com os de Boaz, um parente redentor. Ele, ao avistá-la, ficou impressionado com sua determinação e coragem. "Que o Senhor recompense o seu trabalho", disse ele, honrando sua lealdade. Ruth encontrou nesta interação um sopro de esperança, e seguiu os conselhos de Boaz, colhendo em seus campos sob sua proteção. A cada dia, a conexão entre Ruth e Boaz se fortalecia, um amor brotando em meio à opressão e à dor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Conforme os dias passaram, Noemi, atenta à bondade de Boaz, percebeu que ele poderia ser a resposta das orações de Ruth. Com um coração sábio, Noemi orientou Ruth em um plano audacioso de buscar a redenção através do levirato, uma prática que poderia garantir seu futuro. À noite, enquanto o perfume dos grãos pairava no ar e a lua iluminava o terreno, Ruth se declarou a Boaz: "Cobre-me com a sua capa, pois eu sou sua serva." Mas o desenrolar dessa história ainda estava longe do fim. Boaz, com um espírito justo, compreendeu as implicações de suas palavras, mas também havia um parente mais próximo que tinha direitos que não podiam ser desconsiderados. A tensão cresceu, e com ela, a incerteza sobre o futuro de Ruth e Noemi. O que acontecerá agora? O plano de Deus, nascendo da dor da fome, emerge de forma ainda mais grandiosa, e a história de Ruth, rica em desafios e esperança, nos convida a testemunhar como o divino se entrelaça com o humano na busca de redenção. E sucedeu que, ao amanhecer, Boaz despertou e, contemplando o céu iluminado pela luz do dia, lembrou-se das palavras de Ruth. A declaração dela ainda soava em seus ouvidos como um eco de esperança. Tomando um momento para dispor de seu coração e mente, sentiu a gravidade do que estava em jogo. Quem sou eu para não atender a este chamado de redenção? Ponderou ele,
olhando ao redor do campo que seria mais que apenas um local de colheita, mas agora um terreno sagrado de decisões. Boaz sabia que tinha um dever para com sua família, e, como homem de honra, decidiu agir. Resolveu reunir os anciãos da cidade e o parente mais próximo que tinha o direito de resgatar Ruth. Com a determinação ardendo seu coração, ele foi ao portão da cidade, onde as negociações e decisões do povo eram levadas a cabo. Venha cá, amigo meu. Senta-te aqui, chamou Boaz ao parente. Os anciãos de Belém, com suas barbas grisalhas e olhares sábios, se reuniram, formando um círculo em torno dessa importante conversa. Boaz, então, hesitou, mas encontrou sempre a coragem que havia visto em Ruth. Vemos que Noemi, que retornou das terras de Moabe, está vendendo a terra que pertenceu a nosso irmão Elimeleque, comentou Boaz. Ao mencionar o valor da terra, ele disse, se o resgatas, faze-o na presença destes testemunhas, mas, se não, avisa-me, pois eu sou o próximo depois de ti. O parente refletiu por um momento e, com interesse inicial, respondeu, eu a resgatarei. Mas, ao ouvir Boaz falar sobre Ruth, a viúva de Elimeleque, ele hesitou. No momento em que resgatar a terra, também terei que tomar Ruth como esposa, a fim de perpetuar o nome do falecido em sua herança. A complicação de unir a terra à família de Elimeleque fez com que o homem reconsiderasse. Não posso redimir para mim mesmo, para que não prejudique minha própria herança. Resgata tu, pois não posso fazê-lo, respondeu o parente, seus olhos revelando um misto de pesar e alívio. Nos corações dos anciãos, a decisão estava clara, Boaz deveria ser o redentor de Ruth. Com a formalização do acordo, Boaz voltou-se para os anciãos e o povo. Vós sois testemunhas hoje de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, e tomo Ruth, a Moabita, como minha esposa, para que o nome do falecido permaneça em sua herança. Eles todos clamaram com vozes unidas, seja assim. Que o Senhor faça a mulher de Ruth como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. A bênção ressoou em meio ao ar vibrante com a potência da redenção. Ruth e Boaz estavam agora ligados em aliança, iluminados pela promessa de Deus que se manifestava em meio à provisão e ao amor. Mas Ruth, ao lado de Boaz, não tinha ideia do que ainda estava por vir. As sementes da providência já estavam sendo plantadas, ainda que a história continuasse a se desenrolar como uma tapeçaria complexa tecida pelas mãos do Senhor. Por trás de cada movimento, em cada decisão, havia uma esperança mais profunda, um plano mais abrangente que transcendia a dor e trazia ao mundo a luz da redenção. O mesmo Deus que transforma vidas em meio à tragédia agora se preparava para mover montanhas, e testemunharíamos a glória do seu desígnio triunfante. Que desdobramentos surgiriam desta união? Ninguém poderia prever como Deus, em sua soberania, estava preparando um legado que mudaria a história para sempre. Os destinos de Ruth e Boaz estavam entrelaçados, mas as linhas do plano divino ainda se entrelaçariam de formas que os olhos humanos não podiam ver. Que mistério se formaria a partir desta nova união? E sucedeu que, após a bênção dos anciãos, a cidade de Belém vibrou com um novo espírito de esperança. Boaz e Ruth, agora unidos em sagrado matrimônio, tornaram-se um símbolo eloquente do amor e da redenção. Contudo, uma sombra pairava no horizonte, a sombra da fome que ainda assolava a terra com sua desolação. Nos dias que se seguiram, enquanto Boaz cuidava da sua nova esposa com amor e atenção, Ruth estava determinada a contribuir para sua casa. Com um coração diligente, ela se ofereceu para ir aos campos e colher espigas. Mal sabia ela que cada grão que juntava era parte do plano divino intrincado que se desenrolava ao seu redor. Ainda há esperança, dizia Ruth para si mesma, enquanto os dias se passavam e a fome não dava sinal de ceder. O Senhor tem sido fiel, e nós seremos sustentados. Suas palavras ecoavam a fé que ressoava em seu coração, pois ela não escondia suas dúvidas diante da escassez. Era com essa esperança que ela atravessava o campo, a poeira se levantando em torno de seus pés, como o eco de orações ascendentes. E Boaz, por sua vez, observava com admiração a coragem e a força de Ruth. Ele sabia que o Senhor estava com eles. O amor que ele sentia por ela era mais do que um afeto, era uma promessa de cuidado e proteção. Era enquanto observava Ruth no campo que o Senhor sussurrou em seu coração, ela é parte do meu grande plano.
Em uma manhã silenciosa, enquanto o sol começava a banhar a terra com suas primeiras luzes douradas, Boaz decidiu prestar atenção em Ruth de uma maneira nova. Ele a chamou e, com ternura, ofereceu-lhe ainda mais do que a eleita merecia. Deixe que você colhe entre os feixes, e não apenas nas espigas caídas, Ruth. O Senhor a tem abençoado. Ruth olhou para ele, surpresa pela generosidade. Por que me favoreces, sendo eu uma estrangeira? Questionou. Boaz sorriu e, com o olhar iluminado, respondeu, porque ouvi de suas labutas e de sua devoção a Noemi. O Senhor recompensará suas obras. Conforme o tempo avançava e Ruth continuava a colher, um murmúrio começou a circular entre o povo. Quem é esta mulher que se destaca no campo? Quem poderia duvidar da bondade de tal esposo? Falavam os moradores de Belém, um reconhecimento de que algo glorioso estava nascendo. Mas o eco de bênçãos era interrompido por uma presença sinistra. Um rival surgira nas sombras, intimidade conhecida por Boaz, um homem que também nutria interesse por Ruth, e que, por tanto tempo, duvidara do poder da redenção. Ele se aproximou de Boaz, maliciosamente insinuando a possibilidade de que a união não traria a paz esperada. Você é um homem de muita honra, Boaz, começou o rival, suas palavras deslizando como veneno. Entretanto, a verdadeira herança que você busca ainda pode ser destruída. Boaz, fiel à sua integridade e à tradição, não se deixou abalar. No entanto, a ameaça de divisão se fazia sentir, como uma sombra prestes a engolir a luz da graça. Sabendo que o plano de Deus não poderia ser frustrado, Boaz encontrou consolo na certeza de que suas promessas são eternas, e que essa luta não era apenas sua. Ele se voltou para Ruth, sabia que seu futuro estava entrelaçado com a mão soberana de Deus, mas o que não podiam enxergar ainda era o que estava por vir. A jornada da redenção não terá fim até que tudo seja cumprido, murmurou Boaz em seu íntimo, preparando-se para enfrentar os desafios à frente. Assim, enquanto os campos dourados dançavam ao vento, e os corações ferviam de expectativa, Deus se preparava para revelar a maravilha de seu plano eterno, um plano que não apenas abençoaria aquelas vidas, mas ressoaria através das gerações. Que mistério aguardava no desfecho desta linda e tensa tapeçaria? E sucedeu que, nos dias seguintes, a tensão na cidade crescia, como nuvens escuras que se adensavam no céu antes de um temporal. Enquanto Boaz administrava suas terras com sabedoria, a presença do rival, que se tornava uma constante em seus dias, pairava como uma tempestade prestes a eclodir. O homem, com coração endurecido e palavras traiçoeiras, repetia insinuações sobre os direitos que poderia reivindicar sobre Ruth. Não se deixe enganar, Boaz. Você pode ver sua virtude, mas a luta por justiça não se esgota apenas na bondade, dizia o rival com um tom insinuante. A cada visita, ele semeava discórdia, e as palavras se infiltração nas mentes dos moradores de Belém, balançando a fé que começava a florescer. Ruth, por sua vez, sentia um peso crescente em seu coração. Todos os dias, suas mãos coletavam espigas de cevada, e ainda assim, a quietude da noite trazia seus medos à tona. Ela buscava em oração a presença do Senhor, confiando que a sobrenatural provisão de Deus a guiaria. Às vezes, ela se encontrava sozinha, olhando as estrelas, murmurando, ó Senhor, onde estão as promessas que o nosso povo clama? Devemos suportar mais penalidades? Então, numa noite em particular, enquanto a lua iluminava o caminho à sua frente, Ruth ouviu uma voz suave e reconfortante, eu sou o Senhor, e tu és preciosa para mim, Ruth. A sua fé não será em vão. Um calor a envolveu, como se o próprio Criador tivesse estendido a mão sobre ela. Enquanto os dias passavam, Boaz enfrentou o rival em uma reunião formal, um conselho da cidade. O ar estava denso de expectativa. Este homem tem reivindicações sobre o que me pertence, mas desejo fazer o que é justo, disse Boaz, sua voz firme. Ele se lembrou de Ruth e de sua devoção a Noemi e foi nesse pensamento que sua determinação se fortaleceu. Então, que venham à luz os direitos que você reclama, respondeu Boaz, seus olhos ardendo com a honra que defendia. Ele convocou não apenas o rival, mas também os anciãos e líderes da cidade. Diante de todos, peço que escutem. Se eu sou devedor a esta mulher, suas ações têm apoiado sua sorte e a minha.
Os anciãos assentiram, atentos, percebendo que Boaz não apenas falava por ele, mas também por um direito divino que pairava sobre a ordem estabelecida. O rival, mesmo diante da reputação de Boaz, hesitou, pois a sabedoria do homem de Deus trazia luz ao que antes parecia um labirinto escuro. Eu não tenho pressa, disse Boaz, desafiando a divisão que ameaçava criar discórdia. Que todo o povo saiba que a verdade é maior que nossas falhas e que o Senhor é o verdadeiro juiz. E assim, a tensão aumentava, as vozes subiam e desciam, mas nas sombras escuras, Deus já havia começado a tecer sua tapeçaria de redenção. Enquanto isso, em casa, Ruth preparava-se para o que estava por vir, seu coração ansioso pela sabedoria vinda da tradicional mãe, Noemi. A incerteza é uma tempestade, mas há um porto seguro em quem nós esperamos, murmurava a moça. Uma noite, enquanto as estrelas brilhavam novamente como testemunhas, Noemi a chamou. Ruth, creio que a hora da intervenção do Senhor está chegando, e você deverá ser forte. No entanto, a voz do rival ecoava em seu coração. A menção de direitos, a possibilidade de divisão, tudo isso parecia uma nuvem escura no pôr do sol. O que o plano divino reservava para Ruth ainda era um mistério. As promessas do Senhor ecoavam em seu espírito, mas as sombras cresciam. Assim, ambos os protagonistas, cada um em seu próprio campo de batalha, se preparavam para um desfecho que poderia não apenas alterar suas vidas, mas a história de Israel. O plano soberano de Deus estava em movimento, e as peças se encaixavam em uma ordem divina, aguardando o desfecho glorioso que ainda não haviam vislumbrado. Quando as portas de um destino se fecham, o Senhor abre janelas para a redenção, murmurou Ruth, enquanto o novo dia se aproximava. Enquanto o sol se levantava sobre Belém, à medida que a luz do dia se filtrava através das nuvens claros, Ruth e Boaz tomaram suas posições, cada um consciente do papel que desempenhavam no grande plano de Deus. A tensão que envolvia a cidade tornava-se palpável, como se cada respiração estivesse sintonizada com as promessas divinas prestes a serem cumpridas. Foi num dia claro, com o aroma de cevada fresca e o som do vento suave, que Ruth decidiu visitar Noemi. A velha mulher a aguardava com olhos ansiosos e uma expressão que misturava esperança e preocupação. Ruth, meu coração está pesado com as notícias sobre o rival. Acredito que a hora da verdade se aproxima. Mas, lembre-se, o Senhor é sua defesa. Eu sei, mãe, respondeu Ruth, firmando o olhar apaixonado. Mas o temor do homem é como uma sombra que segue meu coração. Que faremos quando o desafio surgir? Noemi anuiu, buscando consolo nas promessas de Deus. Precisamos agir, filha. Boaz está determinado a fazer o que é certo, mas você deve ser sábia em sua próxima decisão. Encorajada, Ruth saiu, determinada a pôr em prática as instruções que lhe haviam sido dadas. Ao encontrar Boaz, a voz constante do rival ecoava em sua mente. A verdade divina não se esconde atrás das incertezas do homem, murmurou consigo mesma, enquanto sua fé ardia. Boaz estava no campo, supervisionando os trabalhadores e assegurando que a colheita progredisse conforme planejado. Quando Ruth se aproximou, seus olhos se encontraram, e a afeição entre eles era palpável. Boaz, começou Ruth, com a voz trêmula de emoção, telefonei para lhe falar sobre um assunto de grande importância. Precisamos resolver o que pode nos separar ou manter-nos unidos. Ele a olhou atentamente, suas feições refletindo cuidado e respeito. Ruth, minha querida, o que está em seu coração? Você não tem nada a temer. Estou aqui para proteger você e sua família. As palavras de conforto aqueceram sua alma, mas a incerteza ainda pairava. O rival invoca seus direitos sobre a propriedade de Elimeleque. Se ele reivindicar, serei rejeitada e tudo o que amamos será desfeito. Boaz respirou profundamente, sua determinação se acentuando. Seu coração, Ruth, é mais precioso que qualquer terra. Eu farei o que é necessário para assegurar que você seja protegida e honrada. O Senhor está comigo. Enquanto a conversa se desenrolava, a cidade murmurejava, atenta ao que acontecia entre os dois. O rival, sempre à espreita, notara a aproximação de Ruth e se lembrava do poder que lhe conferiam os direitos legais de um parente. Mas o que ele não sabe,
pensava consigo mesmo, é que um caminho já foi traçado por mãos divinas que não se retardarão. Na quietude que se seguiu, a presença do Senhor pairava sobre a situação. Noemi observava com mais profundidade do que os olhos podiam ver, seus pensamentos se direcionavam à antiga promessa que Deus fizera ao seu povo: eu não os deixarei e nem os desampararei. Enquanto isso, Deus, em sua soberania, preparava o cenário para uma revelação extraordinária. O mesmo Deus que fizera com que os ancestrais atravessassem o deserto prometeu que Ruth e Boaz seriam peças indissolúveis no plano de redenção que ele estava prestes a revelar. Assim, enquanto Boaz analisava o que fazer numa reunião que se aproximava com o rival, uma palavra de força ressoou em seu coração: lutarei não apenas por você, Ruth, mas por todos os que clamarão pelo meu nome. A vitória do Senhor se aproxima, e não haverá sombra que impeça a luz de brilhar. Conforme a reunião se aproximava, a ansiedade crescia, e a expectativa tomava conta do povo. Deus orquestrava os eventos invisivelmente, mas a verdade estava prestes a vir à luz. A promessa de um Redentor não era apenas uma palavra doce, era a encarnação do amor de Deus em meio à fome e à desolação. E assim, Ruth e Boaz se preparavam. Mas o que acontecerá a seguir? Como os desígnios de Deus se desdobrariam no confronto sobrenatural e no compromisso que ambos estavam prestes a assumir? O mistério da providência divina envolvia Ruth e Boaz, e a redenção ainda não revelara todo o seu esplendor. Enquanto as sombras do sol começavam a se alongar, Boaz, firme em sua decisão, dirigiu-se à porta da cidade, onde o tribunal se reunia. A população de Belém, atraída pela expectativa do que estava por vir, se aglomerava em torno do local, cada um ansioso por ouvir a resolução da disputa que pendia sobre a vida de Ruth e de sua família. O crepúsculo anunciava a chegada de momentos decisivos. Boaz fez-se anunciar, e adentrou o tribunal, onde o rival o esperava, imperturbável em sua confiança. Com um olhar resoluto, o homem de Belém chamou os líderes da cidade. Ao se dirigir a eles, falou com clareza: amigos, estamos aqui para resolver um assunto de grande importância. O que pertence a Elimeleque, nosso irmão, deve ser reverenciado, mas também deve ser feito conforme a vontade do Senhor. Gradualmente, o murmúrio da multidão se aquietou, e todos esperaram com expectativa o que Boaz tinha a dizer. O homem que possui o primeiro direito de resgatar a propriedade é este aqui presente, ele indicou, mas lembrem-se, não se trata apenas de bens materiais. A restauração deve abraçar a família e sua identidade, e Ruth, a Moabita, é parte dessa história. O rival sorriu, sua ganância levando-o a acreditar que a posse da terra era tudo o que importava. Resgato-a. É um lucro seguro, respondeu ele, revelando sua verdadeira motivação. Contudo, Boaz sabia que a questão envolvia não apenas a terra, mas a aliança que Deus tinha planejado para a humanidade. Com sabedoria, ele replicou: em adquirir a terra, você deve também aceitar Ruth como esposa, para perpetuar o nome de Elimeleque. As palavras de Boaz ressoaram como um trovão entre a multidão. O rival hesitou, contemplando o peso da responsabilidade que a promessa exigia. Ele não desejava, em suas ambições, comprometer-se com uma moabita, e de repente, os tesouros da terra pareceram menos valiosos que a preservação de sua própria dignidade. Não posso, pois isso comprometerá a minha herança, disse ele, recusando o que era justo e bom. Um suspiro coletivo de alívio e esperança percorreu o tribunal. Boaz deu um passo à frente, preenchido com uma audácia que parecia vir das profundezas do céu. Então, como testemunho desta decisão, aqui está a sandália que você deve devolver em sinal de transferência, afirmou, entregando a sandália a um dos anciãos. A multidão ficou em silêncio reverente, entendendo que o Senhor estava presente em cada detalhe. E assim, a reunião se transformou numa declaração de libertação. Boaz tomou Ruth como mulher, e a cidade em júbilo celebrou o que o Senhor havia realizado. A mulher de Noemi, aquela que outrora havia perdido tudo, agora se encontrava novamente na linhagem redentora que Deus havia prometido. As bênçãos do céu caíam sobre os que permaneceram fiéis. Ruth, emocionada e eufórica, olhou para Boaz. Como você pode ser tão bondoso a mim, uma simples estrangeira? Boaz sorriu, sua voz firme e suave, como um pastor que guia suas ovelhas, porque o favor do Senhor está em você.
A bondade se reflete nas ações dos que seguem o seu caminho. Naquela noite, enquanto Belém se preparava para dormir, os ceifadores do Senhor cantavam um hino de gratidão. As promessas de redenção se entrelaçavam com a história de Ruth e Boaz, e a linhagem que seria formada devido à aliança selada estava destinada a desdobrar um plano muito maior. E assim, a gente se perguntava, qual seria o próximo passo da providência divina? O que teria o Senhor reservado para aqueles que confiaram nele em meio a situações adversas? Na vastidão de promessas que aguardavam ser cumpridas, a maior delas começava a emergir da terra de Belém, e Ruth e Boaz estavam prestes a se tornarem protagonistas de uma obra que ecoaria através das gerações, cumprindo assim o desígnio de Deus. Na alvorada do dia seguinte, Belém acordou vestida em esperança, os acordes da alegria ainda reverberando nas ruas. A união de Boaz e Ruth não era apenas um motivo de celebração para o povo, era uma declaração do favor divino manifestado em suas vidas. As notícias da aliança ecoaram como fogo em palha seca, trazendo uma renovação nas almas que o tinham acompanhado por longas distâncias. Enquanto o sol despontava, Ruth e Boaz, agora uma só carne, se encontraram na casa que começavam a construir juntos. Noemi, com o coração transbordando de gratidão, observava os dois, percebendo como a obra do Senhor havia se desdobrado diante de seus olhos cansados. Sua filha, antes uma viúva amarga de Moabe, agora transpirava coragem e vida, pronta para se adaptar às promessas que Deus havia feito. Bendito seja o Senhor, Noemi exclamou, sua voz cheia de emoção. Ele não somente tem restaurado a nossa vida, mas nos dado um Redentor cujo amor é uma sombra do que Ele mesmo planejou para nós. Com isso, Ruth sabia que tinha um papel crucial na linhagem que começava a se formar. O Senhor a havia acolhido e, por meio de sua obediência e fé, ela se tornará um instrumento de redenção, não somente para si mesma, mas também para sua família e toda uma nação. À medida que os dias se passavam, Ruth começou a trabalhar na colheita que Boaz supervisionava. Cada espiga de grão que colhia, cada risada trocada entre ceifadores, parecia ecoar a promessa que Deus havia feito. O campo que antes era apenas um lugar de labor, agora ressoava com a esperança de um futuro repleto de vida e abundância, pois a mão de Deus estava sobre eles. Enquanto isso, em meio à próspera e pacífica Belém, um murmúrio começou a se formar, a história de Ruth se espalhou como sementes ao vento, alcançando aqueles que ainda não conheciam o verdadeiro amor de Deus. E muitos começaram a perguntar, quem é essa mulher que trouxe nova vida? Como ela, uma estrangeira, se tornou parte do plano do Altíssimo? A fama de Ruth chegou até os ouvidos de mulheres e homens em terras distantes, fascinados pela sua fé e coragem. Através de diálogos e testemunhos, a sua história tornou-se uma luz a brilhar nas trevas, chamando muitos à consideração de um Deus que redime até os mais perdidos. Mas, em meio à felicidade crescente, uma sombra obscura pairava sobre a terra. A fome que uma vez afligiu Judá havia voltado, e nuvens se formaram no céu, prenunciando dificuldades. Enquanto muitos se preparavam para as provações que viriam, a cidade sentiu um crescente desconforto sobre o que estava por vir. Boaz, percebendo a inquietação da terra e a perturbação nas almas de seu povo, buscou orientação do Senhor através da oração. Em seu coração, ele sentia que algo mais intenso do que a mera colheita estava para se manifestar. O que começara com um amor simples e a restauração da família de Elimeleque poderia estar relacionado a algo ainda mais profundo. E enquanto os ventos começavam a soprar do deserto, agitadores de incerteza anunciavam desafios que nenhuma terra poderia evitar, todos se perguntavam, haveria uma nova intervenção divina? O que Deus estava prestes a revelar em meio ao caos? A verdade do plano de Deus tornava-se entrelaçada com a expectativa de que, mesmo nas adversidades, as promessas de um Redentor ainda ecoam e se materializarão. Aqueles que se firmavam na aliança da fé sabiam que, em todo momento de tempestade, a mão do Senhor estava ali, pronta para sustentar e guiar. As próximas horas trariam à tona o plano soberano que começava a germinar na terra de Belém, levando todos a um clímax divino. No silêncio do dia que se seguia, enquanto a fome se intensificava a cada amanhecer, a agitação em Belém crescia. Os rostos antes-jubilantes agora exibiam marcas de preocupação e cansaço. Os campos, uma vez repletos de vida, estavam começando a se assentar sob a sombra do desespero.
As vozes que anteriormente expressavam louvor e gratidão agora se transformaram em sussurros ansiosos, questionando o propósito de Deus em meio a uma crise tão profunda. Boaz, percebendo as nuvens escuras que se formavam não apenas no céu, mas no coração do povo, decidiu reunir os trabalhadores da colheita para uma hora de oração. Ele se pôs diante deles, seu semblante sério, mas sua voz firme. Irmãos e irmãs, começou, nossa grandeza não vem da abundância do trigo, mas da força do nosso Deus. Voltemos nossos corações a Ele, pois Ele sabe de nossas necessidades e é capaz de nos suprir em tempo de crise. Ruth, observando seu marido, sentiu uma chama acender em seu coração. Se a mão do Senhor é tão forte, pensou, talvez Ele nos tenha chamado para ser canais de bênçãos para aqueles que nos cercam. Com essa determinação, Ruth começou a trazer os mais necessitados para dentro de sua casa. Venham comer o que temos, dizia ela a quem encontrava na rua. O Senhor nos deu o suficiente para dividir. Nos dias que se seguiram, a pequena unidade familiar se tornou um refúgio em meio ao desespero. As portas de Boaz e Ruth estavam sempre abertas, e enquanto eles serviam aos famintos, o amor de Deus começou a refletir em cada ato de bondade. Não havia facilidade em sua generosidade, mas havia um comprometimento que atraía uma presença divina palpável até mesmo entre os necessitados. Certa manhã, enquanto Ruth colhia grãos em um campo que conhecia bem, sentiu um arrepio. Uma jovem desconhecida aproximou-se, sua frágil figura parecia carregada de dor. Eu não tenho nada, ela declarou, minha família pereceu e não encontrei consolo. Ouvi falar do que você tem feito, e venho, talvez, encontrar um pouco de esperança. Ruth olhou em seus olhos e viu uma centelha que lembrava a própria jornada que a trouxera a Belém. Em nossa casa, há sempre um lugar à mesa, respondeu Ruth com um sorriso caloroso. Você é bem-vinda, e conosco, encontrará sustento não apenas para o corpo, mas para a alma. Contudo, enquanto a palavra de suas ações benevolentes se espalhava, um desânimo crescente ensombreava a cidade. As adorações se tornaram mais raras nos templos. O povo seguiu se concentrando em suas perdas, temendo a ira de Deus. Noemi, percebendo a desolação espiritual em que muitos haviam caído, decidiu convocar a todos numa assembleia. Escutem, filhos de Israel, clamou, com voz firme, o Senhor ainda é o nosso Deus, e seu amor não nos abandonou. Precisamos nos voltar a Ele, não importa quão escura a noite pareça. Com cada palavra, ela presenciava a luta dos corações e o impacto que as dúvidas poderiam ter na fé coletiva. Ruth, no coração da reunião, sentiu que os céus estavam prestes a abrir-se, que Deus tinha uma resposta que muitos não esperavam. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar, um clamor se elevou em toda a cidade. A atmosfera estava carregada de expectativa, muitos recordavam as promessas de Deus. Eles começaram a se perguntar, em meio à fome e à desolação, será que Deus levantará um novo Redentor? Assim, em crescimento na escuridão, a semente de esperança germinava, preparando o cenário para uma nova revelação. E no horizonte, uma sombra de um futuro glorioso se desenhava, apontando para a verdade de que mesmo na maior de todas as calamidades, as mãos de Deus nunca estavam ausentes. Pois o plano divino já estava em movimento, ainda que invisível aos olhos humanos. E a história estava prestes a mudar. Enquanto Belém lutava contra a fome, seu povo clamava ao Senhor em busca de alívio. No coração da crise, Ruth continuava a servir aos necessitados e seu testemunho de fé e generosidade começava a iluminar a escuridão que pairava sobre a cidade. Certa manhã, enquanto ela se dedicava a colher espigas deixadas para trás nas searas, Boaz, com seu olhar atento, a observou de longe. Ele sentiu um impulso profundo de gratidão pela esposa que tinha. Como é bom ver a sua dedicação, disse ele, aproximando-se. Seu esforço não passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Ruth, com um rosto iluminado pelo sol da manhã, respondeu, é o amor do Senhor que nos sustenta, Boaz. Através dele, encontrei propósito. Minhas ações são uma resposta ao que ele fez por mim. Naquela hora, as palavras de Ruth ecoaram em seu coração, instigando nele um desejo mais profundo de buscar a face de Deus. Portanto, ele começou a reunir os homens de sua fazenda. Irmãos, ele disse com firmeza, precisamos ser a luz em meio à escuridão.
O Senhor nos chamou para ajudar aqueles que sofrem. Vamos ofertar não apenas nosso trabalho, mas também nossa compaixão. As sementes plantadas por Boaz e Ruth começaram a florescer. Os trabalhadores que antes se sentiam desesperançados começaram a compartilhar os frutos de seu trabalho não apenas entre si, mas também com os que passavam necessidade. A cidade começou a experimentar um frescor de unidade e esperança. As portas de suas casas estavam abertas e as vozes, antes apagadas pela dor, começaram a entoar cânticos de gratidão. Ao cair da noite, um grupo de mulheres se reuniu na casa de Noemi. Elas trouxeram notícias do que estava acontecendo nos campos. As pessoas estão voltando a confiar no Senhor. As colheitas estão sendo compartilhadas. Existe esperança. Ao ouvir isso, Noemi se sentiu renovada. O Senhor é bom, disse ela, com lágrimas nos olhos. Ele está agindo em nossos dias, fazendo algo novo. Preparem-se, pois algo grande está por vir. Enquanto isso, durante a oração, Ruth sentiu que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Uma tensão no ar fazia seu coração palpitar. Naquela noite, enquanto os homens descansavam, ela teve um sonho. Foi como se uma luz a envolvesse e uma voz sussurrasse: "Estás sendo preparada para algo grandioso." O Senhor não esqueceu a aliança feita com o seu povo. Ao despertar, Ruth ficou alarmada, mas ao mesmo tempo esperançosa. A noite parecia cheia de promessas, e ela decidiu que deveria buscar respostas. Boaz, disse ela na manhã seguinte enquanto seu marido fazia os preparativos para o dia, creio que Deus está prestes a revelar sua soberania. Temos que estar preparados para seu chamado. Boaz olhou em seus olhos e viu algo de extraordinário, uma determinação ardente enraizada em uma fé inabalável. Então, vamos buscar a direção do Senhor juntos, Ruth declarou, sentindo uma confiança crescer no seu espírito. Naquele momento, ambos entenderam que estavam em um ponto decisivo da história e que suas escolhas não apenas impactariam suas vidas, mas poderiam selar o destino de muitos. Enquanto se preparavam para o que viria, invisíveis planos de Deus estavam em ação, revelando-se lentamente aos corações que o buscavam. Mas, à medida que novos tempos se aproximavam, uma pergunta permanecia pairando no ar: estaríamos preparados para a revelação divina, mesmo que ela desafiasse as nossas expectativas? A expectativa crescia em meio à comunidade, e com ela, as promessas do Deus que redime. Assim, na convergência entre necessidade e fé, entre clamor e esperança, a história de Ruth e Boaz se tornava um eco da fiel promessa divina. Onde há fome, Deus levanta redentores. E o verdadeiro propósito da aliança estava prestes a se desvelar, fazendo o coração de cada um ansiar por uma intervenção divina ainda mais profunda. Enquanto a cidade de Belém passava por uma transformação silenciosa, a força das ações de Ruth e Boaz começava a irradiar esperança em meio à tempestade. A sinfonia de vozes que se elevavam em louvor ao Senhor crescia, refletindo não apenas a necessidade de sustento físico, mas um anseio por uma intervenção divina que pudesse restaurar os corações aflitos. Naquele dia, as ruas estavam repletas de uma alegria contida. Ruth, imbuída de um propósito profundo, decidiu que não apenas ajudaria a sua casa, mas se tornaria canal de bênçãos de Deus para aqueles que cruzassem seu caminho. Com um coração ardente, ela foi à fonte, onde as mulheres se reuniam para buscar água e partilhar as notícias do dia. Ao ver suas colegas com semblantes desanimados, Ruth exclamou: "Venham! O Senhor é nosso refúgio. Ele nos sustenta, e juntos podemos nos elevar um ao outro até que a situação mude." As mulheres, tocadas pela paixão e fé ardente de Ruth, começaram a olhar uma para a outra com novos olhos. "Que palavra é essa que traz luz em tempos de escuridão?" uma delas perguntou. Ruth sorriu e respondeu: "É a voz do nosso Deus, que nunca nos abandonou. Ele prometeu restaurar Israel e prover nosso sustento. Eu creio que a vitória está próxima." Com essas palavras, as águas da esperança começaram a fluir, e rapidamente Ruth se tornou uma figura central na coletividade, uma portadora da graça que permitia ao povo erguer a cabeça em meio à desolação. O eco de fé e generosidade se espalhou, como um perfume doce que atraía pessoas para a casa de Boaz, onde eles encontravam abrigo e suprimento. Enquanto isso, em meio aos murmúrios de gratidão, o rival de Boaz,
ainda insatisfeito com o desfecho das negociações, observava com uma expressão enigmática. Essa mulher de Moabe, pensava ele, pode muito bem ser a chave para um destino que não esperava, e isso não posso permitir. Assim, se infiltrou entre os habitantes, plantando sementes de desconfiança, afirmando que a prosperidade vinda da casa de Boaz não duraria, pois poucos eram aqueles que poderiam confiar em uma promessa feita a uma estrangeira. Boaz, percebendo a turbulência afetando sua comunidade, reuniu os líderes locais e propôs um dia de oração e jejum para que buscassem a orientação do Senhor. Vamos nos unir como uma só voz, ele disse, e clamar a Deus pela nossa nação e pela nossa terra. Ele é fiel para ouvir e nos resgatar. Na manhã do jejum, a cidade estava envolta em uma atmosfera de reverência. As pessoas se reuniram ao redor da sinagoga, e a voz de Noemi se elevou entre elas, trazendo à memória as promessas de Deus a seus antepassados. Ele nos trouxe da escravidão no Egito, recordou ela, e sempre nos foi nosso refúgio em tempos de aflição. A hora do Senhor está perto. Ruth estava dentre a multidão, com o coração pulsando, ao lado de Boaz, eles oraram fervorosamente. A conexão entre eles se tornava mais forte à medida que compartilhavam o fardo da intercessão pela comunidade e pela história que se desdobrava. Naquela noite, enquanto Belém se preparava para dormir, um vento suave começou a soprar, e uma luz misteriosa envolveu a terra. Ruth teve um sonho incomum, onde uma voz suave sussurrou: "Prepare-se, Ruth, você é um instrumento na minha história. O meu plano está prestes a ser revelado." Acordando intensa, Ruth sentiu que um passo crucial estava prestes a ser dado. "O que, Senhor, você está prestes a realizar?" Repleta de expectativa, ela compartilhou o sonho com Boaz, que a ouviu atento. Esse Senhor, em sua soberania, pode estar preparando algo extraordinário. Vamos nos manter firmes na fé e prontos para a sua vontade. Enquanto isso, a tensão em Belém crescia, mas não se tratava apenas do rival. Um novo desafio estava se delineando, e em meio à agitação, surgiriam invasores, trazendo com eles não apenas a fome, mas a destruição. "Estamos a um passo do que parece ser um divisor de águas para nosso povo", admitiu um dos líderes no conselho. "A justiça exige que enfrentemos esta ameaça juntos, e acredito que o Senhor nos convocou para sermos a luz em meio às trevas." Assim, a noite caiu sobre a cidade e a atmosfera estava pesada. Ruth olhou pela janela, sentindo o peso do futuro incerto. Mas ao olhar para as estrelas, lembrou-se de cada promessa de Deus. Tudo parecia envolto em uma cortina de mistério, mas ela sabia que o Senhor estava atento ao clamor de seu povo e que cada passo na história estava marcado pela soberania divina. Nesse momento, um anseio profundo cresceu dentro de Ruth. Que planos os espera, Senhor? O teu propósito, muitas vezes oculto, está começando a se manter de forma firme. Depressa, as sementes de fé se enraizavam mais fundo. O que estava prestes a acontecer em Belém, e como o espírito de unidade e a fé poderiam resistir ao desespero e à adversidade? Por trás da separação e da luta estava a promessa de algo maior. A providência de Deus se revelaria em sua totalidade, e todos esperavam ansiosamente a luz que brotaria em meio à escuridão que ameaçava consumi-los.